Está acontecendo hoje no Fórum de São Vicente o julgamento do segundo homem acusado de matar o policial militar Leandro do Nascimento Carvalho. O crime aconteceu em 2013. Seu José Raimundo chegou ao fórum usando uma camiseta com a foto do filho Leandro. É muito difícil. E não escondeu a tristeza. Todos os dias eu tenho essa lembrança comigo. De manhã, de tarde, nunca foi esquecido. Embora eu sabendo que a justiça sendo feita, como já foi com um, que seja com esse também, isso aí nada vai me trazer de volta aquilo que eu tinha de melhor. Leandro do Nascimento Carvalho tinha 29 anos quando foi assassinado. O ex-PM foi morto em um baile funk na comunidade do Sambaiatuba, em São Vicente. Ele levou 22 tiros e o corpo depois foi queimado. O crime aconteceu em outubro de 2013. Até hoje, aqui no Fórum de São Vicente, uma pessoa já foi julgada e condenada. É um homem, Wagner Domingues, conhecido como WD, que teria atirado no ex-policial. Hoje, o julgamento é de Jailton de Jesus Trindade, conhecido como Bebê. Ele é acusado de ter atirado também no ex-policial e ter ajudado a queimar e a ocultar o cadáver. WD foi preso 3 dias depois do crime, julgado em 2016 e condenado a 20 anos de prisão. Hoje, seu José Raimundo não tem dúvidas de que Jailton participou do crime e espera que a justiça seja feita. Ele participou plenamente da execução do fogo que foi colocado e ele fugiu de imediato, ele sumiu, ele foi preso em outro local. Então, se ele tinha defesa, ele que se ele não era envolvido, ele que tivesse se apresentado na época. Ousadia. A polícia procura o homem que assaltou 2 vezes a mesma farmácia em Santos em menos de 24 horas. O repórter Carlos Lopes tem as informações. Os assaltos aconteceram nesta drogaria no bairro Boqueirão. O primeiro foi por volta das 6h30 da noite de domingo. O outro, ao 12h30 desta segunda-feira, quando o homem armado exigiu que os funcionários se dirigissem para os fundos do estabelecimento. Nas duas ações, ele roubou cerca de R$600 dos caixas. Os crimes estão sendo investigados pelo 7º Distrito Policial. Os investigadores acreditam que não vão ter dificuldades para identificar o suspeito, porque as câmeras de segurança da drogaria registraram as duas ações. Carlos Lopes para Santa Cecília TV. A Prefeitura de Santos está fazendo um levantamento bairro a bairro das árvores da cidade. Fita métrica, bastão de padrão de altura, planilha de dados e olhar bem atento são as principais ferramentas da equipe técnica. É medida a altura, tamanho da copa, diâmetro do tronco. As informações são anotadas, é claro. E além das medidas, outros itens são observados. A presença de flores, frutos, lesões, se a árvore tem rachaduras, a questão da raiz, se está íntegra, se foi podada. Há também uma observação da calçada, se a calçada está íntegra ou se está com algum problema. Está em andamento o primeiro censo arbóreo de Santos. Todas as árvores da cidade vão ser analisadas e cadastradas. No bairro Pompeia, o mapeamento já foi concluído. Aqui tem 373 árvores, de 41 espécies. A predominância é de ingás, quaresmeiras, saboneteiras e oitis. O secretário de Meio Ambiente de Santos explica que o censo vai servir como ferramenta para o planejamento arbóreo da cidade, seja para ampliar o número de árvores, fazer uma troca de espécie e dar o tratamento mais adequado. Ele é extremamente importante para que a gente possa avaliar quais as condições das árvores, qual a situação de saúde das árvores, se há algum risco realmente de queda, se há algum risco para a população ou para a árvore. Então, com o levantamento que a gente faz da saúde, das condições que elas estão com relação à calçada, profundidade de raízes, diâmetro do caule, situação da copa, se há alguma agressão ou não à árvore, pregos, placas, podas incorretas, a gente consegue avaliar
se essa árvore está em risco ou não com os especialistas. Isso é importante para que possa haver um planejamento de cuidado dessas árvores. No início da semana, uma ventania derrubou 77 árvores em Santos. O mapeamento deve ajudar a evitar que essa situação ocorra novamente. A gente observa que algumas árvores que não estão, por exemplo, em praças, nos jardins, não caíram. Onde elas têm espaço para crescer, para as raízes se aprofundarem, elas não caíram. O que temos visto é cada vez mais as copas muito elevadas e as raízes cada vez mais curtas. Isso tem causado um desequilíbrio. E numa situação de vendaval como aconteceu agora, isso ficou muito claramente demonstrado. Porque este desequilíbrio da copa com a raiz acaba provocando a queda. Esse levantamento é importante para isso também. Um dos principais acessos a São Vicente está abandonado. Além do acúmulo de lixo, os moradores denunciam que a linha vermelha está sem manutenção há muito tempo. O mato cresce à vontade. Tem muito lixo no canal. As garças parecem não se importar. Mas a vizinhança... E esse lixo no canal e fora, incomoda muito? Incomoda porque começa o juntamento de ratos, né? Começa a proliferar mosquitos, o rato também, começa a entrar nas residências. Ninguém faz nada por isso aqui, entra político, sai político e ninguém faz nada. Inclusive recebem verbas do governo para fazer isso e ninguém faz nada. Quando a maré está alta, atinge 1,70 m, 1,60 m, ela invade as ruas. Há muita sujeira dentro e também fora do canal. Móveis e outros materiais que deveriam ser levados ao ecoponto bem pertinho estão no meio do caminho dos pedestres. Olha só o estado de conservação desta passarela. Outra armadilha em um dos principais acessos da cidade. Essa parte aqui ainda enche, mas não muito. Mas daqui para lá já começa a encher. Essa descida que tem, tá vendo? Aí enche, olha como cai tudo. E a conservação da linha vermelha? Do canal? Eles passaram uma vez, já faz não sei quanto, já faz muito tempo já. E aí depois começaram a cortar as árvores, agora começaram a mexer, senão tá parado. Em vários pontos do canal não há mureta e nem calçada. Um perigo para os pedestres. Um dos piores trechos é este aqui onde eu estou. Não tem calçada e muito menos a mureta de proteção do canal. Dá só uma olhada nessa placa de concreto solta aqui na calçada. O trecho tem mais ou menos uns 20 metros. A única saída para o pedestre é andar na rua, como eu estou fazendo, ou então pegar a calçada aqui do lado. Não sou nem doida de passar ali, né? Tudo quebrado, tudo ruim. Eu ando por aqui mesmo. O único lugar que dá para andar é aqui. Pela calçada nem pensar aqui, né? Nem pensar aqui, só pela rua. E tem problema com os velhinhos, com os deficientes, é terrível. Dona Edna mora na linha vermelha há 10 anos. Ela pede melhorias urgentes. Estou há 10 anos aqui e não mudou nada. Que nem o da dengue, o pessoal vem aqui ver a casa da gente, mas aí o canal como fica, tudo sujo. E o lixo também, que incomoda muito, né? Apesar do que mostram as imagens, a Prefeitura de São Vicente informou que a limpeza do canal tem sido feita regularmente. Quanto à mureta e à calçada, está prevista no planejamento do DAD, o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Instâncias, a reurbanização de toda a linha vermelha. A reforma da Previdência Social ganha aliados na região. Entidades de classe que representam setores importantes da economia assinaram um manifesto público que será entregue ao governo. Representantes de 10 sindicatos e associações assinaram um manifesto público na Associação Comercial de Santos. É um apoio formal às reformas consideradas prioritárias para o país, em especial a da Previdência Social. Todas as ações que forem tomadas que visam fundamentalmente desenvolver o nosso país e torná-lo um pouco melhor, eu acho que não podemos nos omitir nesse momento muito importante para o futuro do nosso país. Se nós não tivermos realmente essa gama de pessoas que hoje prestam e pagam as suas previdências, que são até complementadas ou não hoje em dia, isso é outra conversa, mas no que não pode é certas categorias terem uma complementação muito superior e outras não terem nada. Então o que nós queremos é equidade, nós queremos que nós possamos realmente fazer uma aposentadoria, né, que realmente seja igual, para que todos possam desfrutar no futuro.
Todo e qualquer movimento hoje que se coloque contra essa reforma está agindo de uma forma como se fosse um crime contra a lesa pátria. Não dá mais, nós precisamos passar essa reforma de qualquer maneira. O país está com quase 14 milhões de empregados e ninguém quer investir aqui. Nós precisamos passar essa reforma. O documento foi entregue ao deputado federal Júnior Bozella, que pertence à base aliada do governo no Congresso Nacional. Eu vou entregar em mãos do ministro Paulo Guedes, já combinei com ele, e justamente até para que a gente dê a publicidade necessária, porque é isso que hoje a população precisa, o engajamento, o apoio e as pessoas entenderem que isso é uma coisa para o bem delas, né? Nós vamos salvar as próximas gerações e o Brasil vai voltar a gerar emprego, vai voltar a crescer, vai gerar oportunidade e eu acho que tudo isso é importante. Então, uma vez levando esse manifesto, o Paulo Guedes vai conseguir dar a publicidade necessária, eu sou o portador e o presidente Bolsonaro vai endossar todas essas manifestações. A Associação Comercial e todas as entidades em conjunto, colocando a necessidade da aprovação da reforma da Previdência e das demais reformas. É um momento muito importante para o Brasil e eu acho que Santos, com a história que tem Santos e a Baixada, a gente está se colocando formalmente apoiando toda essa mudança necessária para o país. O governo estima que a aprovação da reforma da Previdência Social vai proporcionar aos cofres públicos economia de 1.236 bilhões de reais em 10 anos. Representamos aí mais de 40 empresas do nosso setor e o empresariado, você sabe muito bem, que é o que primeiro torce para que essas reformas aconteçam com rapidez e com aquela eficiência que imaginamos que tem que acontecer. O feriado começa com sol em Santos, mas atenção, o tempo pode virar no começo da tarde e há risco de chuvas fortes. Vamos conferir a previsão. Manhã de sol entre nuvens em Santos, mas depois do meio-dia o tempo começa a fechar e a chance de pancadas de chuva fortes que se estendem pela noite. Mínima de 20 e máxima de 29 graus. Guarujá tem nebulosidade variável durante todo o dia. Pode chover à tarde e à noite. Mínima de 22 e máxima de 31 graus. Também pode chover forte em Cubatão à tarde e à noite. Mínima de 20 e máxima de 29 graus. Dia nublado em São Vicente, com mínima de 23 e máxima de 31 graus. Pode chover à tarde. Em Praia Grande, o dia amanhece ensolarado, mas ocorre aumento de nebulosidade ainda pela manhã. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas variam entre 20 e 29 graus. Em Mongaguá, o dia vai ser de sol entre nuvens, com aumento de nebulosidade à tarde. Temperaturas variam entre 24 e 31 graus. O grafite é uma forma de manifestação artística em espaços públicos. Antes dominada por homens, a arte hoje conquista espaço entre as mulheres. Um desses exemplos você vai ver agora na reportagem do Fabiano Roma. A artista coloca a máscara e prepara as tintas. E começa o grafite. A cada passada de spray, a parede vai se transformando. Essa é a Aline Benedito, ou simplesmente Fixa, artista urbana que desde criança está envolvida com a arte. A arte entrou na minha vida desde pequenos, né? Porque meus pais eles já eram artista autodidata, trabalhava com cerâmica, então esse foi o meu primeiro contato com a arte. Depois, futuramente, eu começo a namorar um grafiteiro e é onde eu descubro a arte urbana. Ele pegou uma parede totalmente destruída e aquela parede ganhou vida. Eu pensei, eu quero fazer isso para o resto da minha vida. E aí foi assim que eu comecei. Estou grafitando já há 14 anos, trabalho com arte educação e com grafite, difundindo a linguagem urbana do grafite. Fixa nos mostra uma de suas obras, um exemplo da mensagem que a artista quer passar. A pintura dela é marcada pela representação da mulher e da luta por igualdade e liberdade. Esse conceito ele é mais uma afirmação para as mulheres mesmo, que elas consigam fazer o que elas sonham, é uma possibilidade, você estar na rua é uma possibilidade de você mostrar seu trabalho, de você ocupar os espaços que é de todos nós, né? Tanto dos homens quanto das mulheres.
Então, esse trabalho ele vem com esse significado mesmo de que, siga seu sonho, vai pelo seu caminho, que as coisas vão acontecendo e se você tiver amor naquilo que você faz, não tem como dar errado. O desejo da artista é que a arte dela seja um incentivo para todas as mulheres. Eu recebo muito relatos de mulheres que passam pela rua, que falam que mudou o dia delas, vendo o meu trabalho com a cor. Eu estudo muito a cor, né? A cor é uma coisa muito forte no meu trabalho, então eu quero que cause esse sentimento nas pessoas mesmo, de alegria, de amor, de compaixão, de olhar para o outro com um olhar mais carinhoso, né? Com uma escuta, olhar com a diferença mesmo, né? Porque é a diferença que faz o comum. Confrontos na Venezuela podem levar a uma guerra civil. Os dois presidentes do país, Maduro e Guaidó, declaram ter o apoio dos militares e convocam a população para o enfrentamento nas ruas. Veja no Giro pelo Mundo. Os conflitos se espalharam pelas ruas de Caracas. O autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, que tem apoio de parte das Forças Armadas e também de países como Brasil, União Europeia e Estados Unidos, convocou a população para ir às ruas contra o governo de Nicolás Maduro. Já Maduro garante ter o apoio dos principais comandantes das Forças Armadas e também pediu a mobilização da população para garantir a vitória da paz. Ele considera a atitude de Guaidó um golpe. Durante os confrontos, um carro blindado da Guarda Nacional atropelou propositalmente manifestantes pró-Guaidó. Tiros foram ouvidos em diversos pontos de Caracas, a capital. E quem vai falar mais sobre essa situação grave da Venezuela é o cientista político, professor universitário Iberê Cirna. Professor, boa noite, obrigado, mais uma vez. A Venezuela caminha para uma guerra civil, Iberê? Está bem próximo desse desfecho lamentável. Na verdade, o que a gente tem visto aí a solução ninguém está buscando. Cada um está brigando pelo poder. E o povo venezuelano está lá sendo morto, passando fome, e nós estamos assistindo isso. O mundo assiste. Vejam que aqueles apoios estão de longe, né? Eu estou apoiando, mas você fica aí na tua guerra, eu fico aqui em casa, entendeu? E não se sabe muito bem qual é a solução. Me parece que o presidente Maduro, né, ele tem a total controle do exército, o que o outro não tem. O outro não tem representatividade na área militar. O que já é uma garantia para o Maduro de continuar no poder, né? Quer dizer, você ter as Forças Armadas na mão... Então, é o que está acontecendo. É um diferencial, não é? O tempo que já está se discutindo isso, com todas as viagens, nós temos aí uma divisão, inclusive, dos países, né? Você tem um grupo de países que acha que a intervenção, até liderada pelos Estados Unidos, é a melhor medida. Já se você pegar esse comitê de Montevidéu aí do Uruguai e alguns países da Europa, já acham que deve ser negociada, diplomática, e me parece que com o medo da guerra civil, todos estão indo nesse mesmo caminho, entendeu? Que tem que ser negociada. Eu acho que vai ser o caminho. Se não tiver essa possibilidade, é inevitável a guerra civil. Por que o Maduro ainda não tomou uma providência em relação ao Guaidó? Porque só o fato de dizer que o país tem dois presidentes já é um fato inusitado, não é, Iberê? Dois presidentes do país. Então, porque na verdade ele se sente seguro. Ele tem o quê? Ele está dizendo que quem está tentando dar o golpe é o outro, não é ele. Ele está legitimamente no poder. Sim. Então ele não vai vitimizar ao lado contrário a ele. Ele vai deixar com que todos pensem que ele está com garantias, garantido pela eleição, o que muita gente questionou. Vamos aguardar, né, o prosseguimento aí dessa situação lá na Venezuela. O ministro da Economia, agora vindo para o Brasil, não é, Paulo Guedes, ofereceu aos estados uma parcela de 20% dos lucros do pré-sal em troca da reforma da Previdência. Veja mais no Brasil em um Minuto. O ministro Paulo Guedes ofereceu uma parcela dos 106 bilhões de reais que são esperados com o mega leilão do pré-sal, mas condicionou a medida ao avanço da reforma da Previdência no Congresso. O
presidente da Comissão Especial da Previdência, deputado Marcelo Ramos, garante já ter definido um calendário para discussão e tramitação da proposta de reforma na Câmara. A esperança é de que a votação na comissão aconteça em julho. Bom, Iberê, por causa do feriado, as primeiras reuniões aí da Comissão Especial, que é a comissão que vale, né? Como a gente já falou aqui, só vão acontecer na semana que vem. Esses pequenos atrasos vão fazer alguma diferença ou não? Não, isso aí está contabilizado, né? No prazo. Todo mundo sabe como é que se negocia com o Congresso. Então isso são 40 reuniões possíveis. Quer dizer, isso é longo. E esse meio tempo faz com que essa ideia da reforma cresça, tem voto, não tem voto, libera, não libera, eu estou a favor, aí o filho do presidente, aí o ministro, e fica essa discussão, mas fica focado, agora já está andando um pouquinho. Se vai ser aprovado ou não, vamos esperar. O governo mantém a posição de que vai ser aprovado antes de julho, né? Porque aí tem o recesso. O Centrão, por outro lado, já deu declarações aí dizendo que só aprova depois do recesso, que antes de julho não aprova, que vai usar todo o tempo que tem direito, que são essas 40 sessões que você citou aí. Você acredita que o que provavelmente vai acontecer, Iberê? Aprovar antes ou realmente depois? Vai depender do caixa da presidência. Desculpa, é lamentável isso, né? Nós ouvimos isso na política nacional. Vai depender, o Centrão também está dizendo, eu não vou, porém, se me chamarem, se me tirarem para dançar, pode ser até que esse estilo de política nacional nos deixa realmente assustado. Então, eu vendo dificuldade para gerar facilidade. O governo tem umas cartinhas guardadas na manga, você diria, Iberê? Como foi o caso hoje do ministro dizer que já topa negociar 20% dos royalties do pré-sal para aqueles que apoiarem a reforma da Previdência? Toda vez que se pensa numa reforma no país, a origem é um bloco duro que não é imexível, como dizia um ministro, imexível. Aquele não dá para mexer. Mas ele coloca uma série de outros penduricalhos para poder negociar. É lamentável que seja assim, né? Porque você demora muito tempo para chegar ao núcleo do processo que está se discutindo. Então, nessa reforma da Previdência, muita coisa vai ser permitida. Tira, aumenta, diminui, desde que você não mexa naquilo que é consolidado como o espírito da reforma. Que é economia de dinheiro. Não tenha dúvida. Porque o país hoje não tem capacidade financeira para investir, não é, Iberê? A ideia principal da Previdência é que, de alguma maneira, o país possa recuperar essa capacidade de investimento que perdeu, não tem mais. Então, por causa do endividamento, obviamente. Mas se você não tiver essa capacidade, se você continuar com as contas no volume que estão, nós já estamos falidos, vamos afundar mais um pouquinho, né? Nós já estamos no fundo do poço, vamos cavar mais um pouco. A tentativa do governo é dar uma reanimada. Nós estamos falando num mundo globalizado, nós estamos falando em investimentos de fora. Ele precisa ter uma segurança jurídica, precisa ter uma perspectiva de futuro bem melhor. É o que o governo está tentando vender. Até porque, se não tiver essa perspectiva positiva, os investidores estrangeiros também saem voando daqui, não é? Vão embora, com certeza. Não querem saber. Não. Bom, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, também tem dito com certa frequência que o governo ainda precisa conquistar a Câmara para ver a reforma aprovada. Vai ser na base da velha política, você diria? Já está sendo na velha política faz muito tempo. Não muda absolutamente nada. Quando ele diz que concorda, ele já vai dizer, mas o filho do presidente falou uma bobagem, aí eu discordo. E aí nós vamos negociando, prova, vai embora. Esta é a política nacional. Um péssimo exemplo. Berê, obrigado, viu, mais uma vez. Uma boa noite para você. Boa noite. A edição de hoje termina com uma triste notícia. Morreu Beth Carvalho, a madrinha do samba. A cantora tinha 72 anos e estava internada desde 8 de janeiro. A causa da morte não foi divulgada. No Santa Portal você encontra mais informações. Continue com a nossa programação e até amanhã. Tchau.